aqui com a gente, tá? Isso é bem importante. Quem chegou agora, clica no aviãozinho aqui e compartilha com mais pessoas para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas, tá? Então, vamos começar então o nosso processo aqui. Você tem buscado ter êxito na sua vida, tá? Atingir o que você quer, conquistar sucesso, tá? Eu quero alinhar com vocês aqui, definir antes o que é sucesso, né? Sucesso é você atingir o que você quer para você. Sucesso é você atingir o que você quer para você. E eu acredito que algo a mais, fazendo isso de uma forma completamente harmônica, de uma forma completamente ecológica. Porque muitas vezes o que queremos para nós, num determinado momento nos faz bem, mas num outro momento nos faz mal. E esse, por exemplo, foi algo que eu descobri na minha vida, porque o que eu queria para mim me fazia bem na maior parte das vezes, mas quando eu queria demais aquilo me fazia mal. E quem que me ajudou a enxergar isso? Foi quando eu conheci essa mulher aqui, tá? Ela conseguiu me fazer enxergar que muitas vezes o que eu queria ia me levar para uma visão de vida, mas do jeito que eu estava querendo aquilo, eu ia me ferrar todo para atingir aquilo que eu mais queria. Foi ou não foi? Foi. Ele vivia se quebrando. Ela nem sabia que eu ia falar isso aqui, tá? Não sabia mesmo. Então, assim, muitas vezes a gente... então, o sucesso tem a ver com isso, com você conquistar o que você mais quer, mas de forma sustentável, de forma ecológica. Que você consiga ser perene tendo aquele sucesso. E não chegar no topo da montanha, fincar sua bandeira, atingir o que você quer. Talvez dinheiro, talvez saúde, talvez fama, talvez uma família incrível, mas pagando um preço altíssimo por conta daquilo, tá? Então, o que ficou claro para mim é isso, né? Sucesso tem a ver com você atingir o que você mais quer, mas de uma forma sustentável. Só que o que acontece? Por conta de padrões, presta atenção nisso, por conta de padrões, nós acabamos avançando em algumas áreas da nossa vida, só que nos sentimos presos, como se tivessem elásticos puxando a gente o tempo todo. Quanto mais rápido a gente vai para frente, mais o elástico puxa para trás. É como se você estivesse lutando contra elementos invisíveis, tá? Se você se sente assim, clica no coraçãozinho aqui várias vezes, tá? Se isso faz sentido com você. Parece que você está preso num elástico, que você vai para frente e te puxa para trás. Esses padrões é o primeiro elemento que eu quero trabalhar com vocês aqui. Esses padrões definem qual é o seu comportamento. Esses padrões definem qual é o nível de sucesso ou merecimento que você tem na sua vida. Esses padrões são ocultos. Esses padrões vêm do seu clã, da sua família. Esses padrões, se não forem quebrados, não importa para onde você vá, esses padrões vão continuar se manifestando na sua vida. Sim. Percebe? Ok? Ok, sim. Tá? Então, quais são esses padrões que você tem na sua vida? Quais são os padrões que você vem repetindo? São padrões comportamentais. Padrões comportamentais que você vem repetindo em várias áreas da sua vida. Deixa eu te dar um exemplo. Muitas pessoas pensam o seguinte: Wendel, para que eu possa vencer, eu preciso mudar de trabalho, porque nesse trabalho eu não venço. Wendel, para que eu possa vencer, eu preciso mudar o meu casamento. Se eu sair desse relacionamento e for para um outro casamento, lá eu vou dar certo. Eu não dou certo nesse casamento. Esse casamento ele é tão ruim quanto o outro, mas se eu tiver um outro casamento agora as coisas vão mudar. Wendel, eu não dou certo aqui por conta dos meus amigos, eu tenho que mudar de cidade, porque na nova cidade eu vou dar certo. E sabe por que normalmente isso não funciona? Sabe por que normalmente isso não acontece? O sucesso não vem quando isso acontece, porque quando você vai para um novo ambiente, quando você vai para um ambiente diferente, aí eu vou entender, por exemplo, um relacionamento amoroso diferente, um trabalho diferente, um negócio diferente, uma cidade diferente, você está completamente contaminado com os seus padrões, é como se você tivesse uma sujeira em você. E quando você chega naquele ambiente novo, naquela cidade nova, naquelas amizades novas, naquele relacionamento que você acabou de descobrir, aquele homem, aquela mulher, você contamina aquela água límpida com os seus padrões e aquela água se torna turva e suja novamente. A situação não resolve quando você muda de ambiente, a situação resolve quando você muda os seus padrões. E uma jornada para você, a partir de agora, para o restante da sua vida, é você buscar entender quais são os padrões profundos que você tem que vem moldando completamente todas as áreas da sua vida. As pessoas, elas acreditam que não dão certo por conta de sorte, não dão certo por conta de fatores econômicos. Mas eu estou aqui para te dizer, depois de quase 16 anos treinando pessoas, mais de 200 e tantas mil pessoas treinadas pessoalmente. A gente treina muitas pessoas há muito tempo. Quantas mil alunas você tem hoje, amor? 25 mil alunas. 25 mil alunas que ela cuida, né? Toda semana cuidando dessas alunas. Então são muitas pessoas que estão conectadas, a gente ouve essas histórias e a gente começa a achar padrões.
Sim. Padrões no comportamento, padrões que levam as pessoas a ir para um lado ou para o outro. O que você percebe de padrões, por exemplo, que são padrões que levam as pessoas, por exemplo, a não conseguirem uma das áreas que a gente acredita que é muito importante, a área de saúde e energia? Quais são os padrões que você acredita que impedem as pessoas de terem mais saúde, energia, emagrecer, ter uma vida mais saudável? Ai, muitos padrões, né? Muitos padrões. E a gente tem, já que o Wendel está falando dessa questão de hábitos dos seus familiares, Não, deixa isso daqui a pouco. Ah, você quer daqui a pouco? Não, isso aí depois. Né? Vamos abrir isso depois. Isso aí é algum padrão que você percebe. Qual é o padrão que existe dentro das suas alunas, por exemplo, que elas chegam com... E esse é um padrão que elas têm e isso sabota o processo de saúde e emagrecimento. Por exemplo, um padrão de achar que ter uma alimentação saudável é um sacrifício, né? Muitas vezes as pessoas, elas imaginam que o fato de você se alimentar de forma saudável é quase um favor que você faz a outras pessoas, né? As pessoas não percebem que faz parte de uma vida de prosperidade e abundância você ter um corpo, você ter um organismo saudável. E as pessoas têm esse padrão de comportamento, né? De ficar se lastimando, de viver dizendo que não é capaz, de viver sem comer isso, de comer aquilo. Cria-se uma crença, cria-se uma redoma em volta das pessoas de que elas não podem mudar aquele padrão alimentar porque existe a redoma de sofrimento, né? Em torno de você se alimentar de forma saudável. Percebe? E o que você percebe que é um padrão de pensamento dessas pessoas? Qual que é um padrão, por exemplo, que você sempre fala assim, que as pessoas elas fazem dieta com uma data para terminar. Isso é um padrão, né? Sim, as pessoas assim. Por que as pessoas gostam, por exemplo, de dietas rápidas? Né, esses milagres, né? Emagreça em 30 dias, emagreça em 40 dias, porque as pessoas elas querem, elas não querem mudanças, elas querem fazerem algo que seja rápido e que elas possam voltar para o antigo padrão. Então, a pessoa realmente ela não quer mudar o padrão dela, ela só quer por um pequeno intervalo de tempo, ela pensa assim, 30 dias, 40 dias. Eu consigo manter isso. Eu dou conta de fazer isso. E logo serei premiado voltando para o meu antigo padrão. Você está percebendo? Você está percebendo como que a importância de entender quais são esses padrões? Porque as pessoas elas não querem, muitas vezes, a maior parte das pessoas não querem a resolução daquilo. Elas querem somente um resultado rápido sem transformar o seu padrão. E quando você não transforma um padrão, você se sente preso a elásticos. Aí a pessoa tem um efeito sanfona. A pessoa tem um efeito de ganhar dinheiro e perder dinheiro. A pessoa tem um efeito de ser promovido numa empresa e depois ser demitido. Conseguir crescer o negócio e depois não dar certo. Conseguir um grande relacionamento amoroso, agora vai dar certo. E depois de 2, 3 anos são brigas, infidelidades e distanciamento. Tá? Eu sempre falo para as pessoas, né? Qual o novo padrão que você tem que criar? Qual é a pessoa que você tem que se transformar para receber e fazer com aquilo que você conquistou fique na sua vida? Porque um grande desafio das pessoas que realmente não mudam os seus padrões é que elas conquistam coisas, mas essas coisas não se mantêm na vida delas. Percebe? E talvez você já esteja de saco cheio na sua vida. Talvez você seja essa pessoa por conta de não entender quais são esses padrões. Então, a partir de agora, depois desse nosso discurso aqui, você precisa começar a ser um buscador, uma buscadora de padrões na sua vida. Quais são os padrões que você tem na sua vida? E esses padrões que você tem na sua vida, você tem que buscar isso a partir de agora. Entender por que deu errado de novo, qual é o meu padrão. Volta alguns lances no xadrez, sabe, nesse xadrez da vida e analisa alguns lances que aconteceram, sabe assim, 3 meses até chegar ali. O que eu fui fazendo? Quais foram sendo os meus padrões? Porque a maior parte dos padrões que você tem são moldados por conta de 3 elementos. Moldados a partir das suas crenças, o que você acredita que é realidade, moldado através dos seus valores, o que é mais importante para você, o que é valoroso para você, e moldado através das suas regras. Quais são as regras? Quais são os elementos que precisam acontecer para que eu sinta esses valores sendo vividos na minha vida? Regras duras, péssima qualidade de vida. Então, os seus padrões são claramente moldados por esses 3 elementos e as pessoas não têm nem ideia disso. Então, perceba o quanto as pessoas são rasas em relação a entender como a manifestação do sucesso acontece. Como as pessoas são rasas em relação a entender quais são os padrões que estão sendo sabotadores? Quais são os padrões que manifestam vitória nas suas vidas? As pessoas não têm a menor ideia disso. Quais são esses padrões? Será que você está tendo... Só para você ter um exemplo. Qual é o padrão que você usa para que você possa escolher uma pessoa num relacionamento amoroso, para entrar num relacionamento amoroso com você? Talvez você escolha um padrão
O seu padrão da escolha seja escolher uma pessoa igual à sua mãe, talvez escolher uma pessoa igual ao seu pai, ou o seu padrão, como já foi o meu, escolher uma pessoa num relacionamento amoroso para que você possa salvar essa pessoa. Perceba, se o seu padrão é escolher pessoas para que você possa salvar essas pessoas, o seu padrão nunca vai permitir que você seja feliz na sua área de relacionamento amoroso. Se o seu padrão é desconfiar que as pessoas vão te roubar o tempo todo, uma desconfiança que você vai ser traído e passado para trás o tempo todo, se esse é o seu padrão, se esse é o seu estado emocional basal, se esse é o seu padrão, se você acredita que você vai ser traído e passado para trás o tempo todo, você jamais vai conseguir, de fato, prosperar financeiramente. Porque você vai ficar o tempo todo criando situações por conta desse padrão para que você seja passado para trás, para que você seja traído, para que você seja passado para trás pelas pessoas e para que você possa falar no final, viu, não falei? Você vai trazer para o seu sistema Você vai trazer assim, isso, né? você vai trazer para o seu sistema, você vai criar situações, você vai deixar aquela pessoa sozinha com aquele valor financeiro, você vai se distanciar daquela pessoa vai trair você, porque esse é o seu padrão. Se você não entender quais são os seus padrões, você não consegue mudá-los. Como é que você vai mudar uma coisa que você nem sabe qual é? Então eu estou te falando alguns aqui. A gente poderia fazer aqui uma live, sei lá, de 4 horas falando sobre tipos de padrões, tá? Mas esse é o primeiro ponto. Busca entender quais são os seus padrões. Busque entender quais são as coisas os seus tipos de pensamento que balizam as suas decisões em áreas da sua vida, porque isso já é um indício dos seus padrões. Se você não corrigir os seus padrões, nada feito, você não corrige o que é mais importante na sua vida. Dá um high five aqui. Agora um outro elemento. A Karina fez uma pergunta lá no Instagram dela e ela... Foi uma pergunta que você fez? Não sei. Não, sobre o que você vai falar agora, que a gente combinou. O segundo tema... Não, eu comecei a contar uma história. Exato, ela começou a contar uma história lá e talvez essa história bata para vocês também. Eu pedi para ela falar sobre o primeiro tema, padrões, e isso aqui que ela vai falar tem a ver com padrões também um pouquinho, né? Tá. Pode ter a ver com padrão. Mas é uma continuação e é um assunto muito legal e talvez pegue para você, talvez seja importante para você. Isso foi problema na minha vida durante muito tempo e me impediu de crescer, tá? Então, nessa questão de mudar de padrões, talvez você consiga mapear o seu padrão, mas você fica num emaranhado que não te permita mudar os seus padrões. Esses dias o que eu estava falando no meu Instagram, eu estava falando sobre merecimento. E talvez uma coisa que não te permita mudar, por exemplo, talvez algo que não te permita prosperar financeiramente, algo que não te permita avançar na sua carreira, esteja ligada ao seu padrão de merecimento. O quanto você se sente merecedor da prosperidade financeira, o quanto você se sente merecedor de que a riqueza, o dinheiro e as coisas materiais realmente cheguem na sua vida. Eu estava contando uma história para as minhas seguidoras que eu fui comprar algo e que era um valor bem caro e que na hora que eu fui pagar aquilo, né, na hora que eu fui efetuar o pagamento, eu comecei a ficar nervosa. E aquilo, o que eu percebi rapidamente, que eu estava questionando aquele antigo padrão, né? E essas coisas a gente tem que estar sempre se vigiando, que essas coisas voltam, muitas vezes voltam em um pequeno momento da vida. E eu comecei a me questionar, gente, mas eu preciso comprar isso, isso é tão caro, eu preciso comprar isso, né? Será que eu mereço? Será que eu mereço? Aí só dei aquela olhada pro Wendel deu aquela piscada pra mim, né? Vai lá, compra. E eu comprei. Bom, enfim, aí comprei aquilo e aquilo chegou e eu muito feliz, olhando tudo aquilo. E o dia que ele chegou, eu comecei a falar com as pessoas sobre essa questão do merecer, né? De como você elevar o seu padrão de merecimento. Então, durante toda a minha vida, eu fui me utilizando de pequenos autoagrados, pequenos agrados, para que eu pudesse me sentir merecedora. Mas tem algo que é muito mais profundo. Presta atenção nisso. Claro, existem crenças, né? Crenças por conta de experiências da vida, talvez o que as pessoas te falaram sobre como usar o dinheiro, como gastar dinheiro, você ouviu seus pais, amigos, professores falando coisas sobre ter, né? Você querer muito é ruim, você querer ter as coisas é ser ganancioso, é ser ambicioso demais. Mas tem algo. Então, o que te impede muitas vezes de ter atitude? Né? Você sabe que você precisa fazer algo para você prosperar, você sabe que você precisa entrar em ação, e você quer entrar em ação, você quer fazer, você vai lá, você escuta o Wendel, você fala, agora vai, e não vai.
não vai, você está amarrado, certo? Isso muitas vezes está ligado a um padrão familiar, porque muito mais do que seres de atitude, do que seres de ação, somos seres leais. Leais a quem, Karina? Somos leais aos nossos ancestrais. Principalmente as pessoas, como o Brasil é um país, né, em que as pessoas vêm aumentando o poder aquisitivo, as famílias, né, então talvez você hoje tenha uma condição melhor do que tiveram seus pais têm uma condição melhor que os seus avós, e seus avós melhor do que os seus bisavós. Viemos, né, de ancestrais com poucos recursos financeiros, né, de pouca capacidade de ter as coisas, de perceber as coisas materiais. Isso eu estou falando do aspecto material, né? Nós temos um merecimento em relação ao amor, nós temos um merecimento em relação à saúde. Estou falando especificamente das questões materiais, né? Então, você precisa perceber qual o padrão da sua família, muitas vezes, e muitas vezes de amigos também, né? Às vezes você convive, você tem seus amigos, aqueles amigos de infância que ainda estão presentes na sua vida, e isso é uma bênção, né? A gente poder ter amigas de mais de 20 anos, isso é incrível, mas muitas vezes o que acontece? A nossa lealdade não nos permite avançar. Quem sou eu para ter mais dinheiro que meus pais? Quem sou eu para ter um padrão de vida diferente dos meus irmãos? Né? E talvez isso não seja algo consciente para você, talvez você nunca tinha se apercebido disso, mas entenda, pode ter certeza, isso é algo muito forte no nosso sistema, né? Como eu disse aqui, muito mais do que seres de ação, somos seres leais. Então, muitas vezes, perceba, você está sendo leal a quem? Você está sendo, muitas vezes, leal a um padrão da sua família, um padrão de poucos recursos financeiros, a um padrão talvez de acreditar que dinheiro é algo ruim, é algo que atrai pessoas por interesse. Quantas pessoas acham, né? Acreditam que se você tiver muito dinheiro, você não será mais capaz de perceber quem está na sua vida, porque verdadeiramente gosta de você ou porque está perto de você por conta de dinheiro. Uma vez alguém me perguntou, né? Karina, você não se sente assim, um pouco preocupada em achar se as pessoas estão se aproximando de você porque elas gostam de você ou porque elas têm algum interesse? Aí eu falei, nossa, eu nunca nem pensei nisso, eu não penso nisso, né? Porque eu vivo na abundância e eu sei que as pessoas que vão estar comigo porque elas querem estar comigo, porque elas gostam de mim, elas gostam do universo que eu vivo e eu faço parte desse universo e não tem problema. E a gente começa a perceber que tem algumas pessoas que é louco, algumas pessoas entram na nossa vida, mas elas saem rapidamente. Não conseguem ficar. Então eu não me preocupo com isso, porque a própria vida, a minha energia vai fazer com que essas pessoas cheguem e essas pessoas saiam. Bom, mas voltando aqui no nosso padrão. Então, a quem muitas vezes você está sendo leal, que não te permite avançar, não te permite ter atitude para mudar esse seu padrão de poucos recursos financeiros, né? Você tem a lealdade que não te faz se sentir merecedora de ter abundância financeira na sua vida. Bom, Karina, mas e aí, né? O que eu faço com isso, né? É muito importante você compreender que você faz parte daquele sistema. Você entender que você vem daquelas pessoas, que você veio de um homem, que você veio de uma mulher que talvez hoje tenha menos condição financeira que você. Então você olha para aquilo, você honra aquilo, né? Você entende que você faz parte daquilo, você diz ok para aquilo, mas diga, eu posso e eu me permito avançar. Né? Pai, mãe, né? Isso não é ir lá falar com seus pais, nem falar com as suas mães, né? Dentro de você. É algo em você, né? É algo em você, pai, mãe, eu peço autorização para eu viver de forma diferente, para que eu possa avançar na minha vida, para que a abundância chegue na nossa família através de mim e que eu possa transmutar para as próximas gerações e que se a abundância chegar de forma tão grande na minha vida que eu possa me voltar a vocês e contribuir com vocês, né? Eu percebo que tem pessoas, a gente vê isso muito nas mentorias, né? Muitas vezes nas mentorias que acontecem no Protagon, com os Diamonds, né? É comum muitas vezes as pessoas dizerem que tem vergonha
Né, amor? As pessoas têm vergonha da sua prosperidade, as pessoas escondem. Vergonha do êxito, vergonha do sucesso, vergonha de ter conquistado coisas na vida. Exatamente. E por que isso? Porque quando você se percebe, né? Quando você se percebe com mais dinheiro, com mais prosperidade, com mais abundância, você começa a se achar excluído daquele sistema. E o sistema, entenda, é a sua família. O sistema, entenda, é de onde você veio. Né? E isso não significa, porque entenda uma coisa, não importa onde a gente vá, nossos ancestrais estão vivendo na gente. Então você prospera, os seus ascendentes também prosperam. Toda a sua, sabe, essa sua carga, né, sistêmica está indo junto nesse sistema. Então, entendam isso, você pode. Sabe, você pode prosperar, sinta-se merecedor da abundância, porque você não está ferindo os seus ancestrais, você não está ferindo, você não está fazendo algo errado. E você pode continuar pertencendo a esse sistema, você pode continuar pertencendo a essa família, ainda que você tenha hoje um novo padrão de funcionamento. A única coisa que você precisa é honrar a história deles. É você nunca, jamais, em nenhuma hipótese, achar que você é maior que eles por conta disso. Né? Quando você simplesmente inclina a sua cabeça e diz: eu entendo que eu sou menor que você, meu pai e minha mãe, mas eu peço permissão e eu vou sim ter abundância na minha vida. Entenda que inclinar a cabeça é um processo metafórico. Exatamente. Não quer dizer que você tem que ir lá, abaixar a cabeça do seu pai e sua mãe e dizer isso para eles. Não, é um processo espiritual, é um processo energético, né? É na sua alma, no seu coração que precisa acontecer. Tá? Então isso aconteceu muitas vezes comigo. Tá? Eu ficava pensando, poxa, mas quem sou eu para ganhar muito mais do que pessoa X ou Y da minha família? Quem sou eu para conseguir ter muito mais êxito que pessoa... E o que acontecia? Eu ia me sabotando, eu não entendia esse padrão, eu ia cortando o que eu fazia, eu ia sabotando, eu ia entrando em situações que eram emaranhados, eram teias, para que eu voltasse para o padrão da minha família. Por quê? Antes de sermos protagonistas, antes de sermos pessoas que têm livre-arbítrio e ação, nós queremos ser fiéis ao nosso clã. Queremos voltar para lá e ficar fiéis ao nosso clã. Observem, né, como nessa história desse país jovem, né, que é o Brasil financeiramente, que as pessoas agora observem padrões, né, muitas vezes de pessoas que prosperam muito rápido, né, e pessoas que vêm de origem simples, né, você vê artistas, jogadores de futebol, muitas vezes existe um padrão dessas pessoas voltarem para a escassez financeira. Essas pessoas estão sendo leais. É lindo o processo, mas é terrível do ponto de vista de poder avançar para onde você quer. É lindo, existe honra, né, nesse processo. Mas, Wendel, como é que eu começo a resolver isso? Karina, como é que eu resolvo isso? Como é que as pessoas resolvem de forma prática, amor? Exatamente o que eu falei. Olhando, né, para o seu sistema, olhando para os seus ancestrais, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus avós. E olhando, gente, olhando mentalmente, né? Você imaginando isso e dizendo: eu pertenço a vocês, eu entendo que eu pertenço a vocês, que eu sou menor que vocês, certo? Que eu sou menor que vocês, mas eu peço autorização para fazer e viver diferente, de ter uma vida de abundância, né? De que o dinheiro, a riqueza, a prosperidade possa chegar na minha vida. A vitória amorosa, a vitória em qualquer área. Em qualquer área, né? Isso que eu falei no começo. Aqui eu estou me referindo a questões financeiras, mas em qualquer área da vida, né? Que você rompa com aquele padrão. Algumas religiões chamam isso até de maldição de família, né? Algumas religiões chamam isso de maldição de família, certo? Essa lealdade ao padrão familiar. E você pode romper com isso, simplesmente pedindo permissão para viver diferente, acreditando que os seus ancestrais, que os seus familiares, muitas vezes quem está na sua linha, seus primos, os seus tios, que essas pessoas ficam sim felizes em te ver em abundância, ficam felizes sim em te ver prosperar. Agora um recadinho para você que talvez esteja pensando assim: Wendel, mas eu não me importo. Para mim, foda-se a família, eu não me importo, eu quero saber de vencer, eu não me importo com eles. Se você é o tipo de pessoa que emana esta energia, se você é o tipo de pessoa que talvez não me importa com ninguém, ou pior, se você é o tipo de pessoa que quer vencer para provar para o seu pai ou para sua mãe, para provar para o seu irmão mais velho, para provar para o seu irmão mais novo, para provar, você está na energia do sofrimento. Esse não se importar
é sofrimento. Sabe como é que eu sei disso? Eu passei mais de uma década vibrando nessa energia. Dizendo que eu não me importava, que eu não queria saber de nada, eu queria era vencer, mas lá no fundo, lá no fundinho, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, lá no fundo, que eu não confessava para ninguém, existia essa energia de escassez, de sofrimento. Eu estava em sofrimento, buscando querer crescer, fazendo muito mais força do que eu precisava fazer, porque o tempo todo eu tinha que lá dar conta uma correnteza, porque eu não tinha resolvido isso em relação ao meu sistema, não tinha resolvido isso em relação à minha família, tá? Então, qual é a melhor coisa que eu, Karina, e você podemos fazer em relação às nossas famílias? Vencer. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. Vencer. Mas na energia do amor, né? Do amor, sem querer provar nada para ninguém, porque tendo essa vitória, as pessoas da nossa família vencem também. A gente estimula silenciosamente e amorosamente as pessoas da nossa família a dar passos e vir com a gente, sem ficar tentando puxar as pessoas. Você já tentou puxar as pessoas da sua família? Eu também muito. É como se você abrisse um caminho para que as pessoas viessem com você. É lindo isso, né? Você abre o caminho, que nem é incrível, né? Eu sou de uma família do lado da minha mãe. Minha mãe tem 11 irmãos. Então você imagina quantos primos eu tenho. E a minha mãe é a irmã caçula desses 11 irmãos, né? E eu fui a primeira neta a entrar na universidade. Então, assim, eu era uma das mais novas. E depois disso, vários primos vieram a estudar, vários primos foram para a universidade. Então, a gente rompe com esse padrão. Então, você pode romper com o padrão financeiro, você pode romper com o padrão de relacionamentos, de saúde, né? Em padrão de saúde. Quantas pessoas... eu tenho alunas lá do Método Águia para Sempre que falam assim, Karina, eu emagreço, mas aí quando eu vou lá e tenho contato com a minha família, eu me sinto não pertencente a eles. E aí quando eu tô lá junto com eles, eu como, porque eu quero ficar igual a eles, porque eu quero pertencer a eles, tá vendo? É muito profundo a importância isso. do pertencimento, né? Quando você se sente excluído da sua família, do seu sistema, isso é muito forte. E aí a pessoa volta a ganhar peso, a pessoa volta a engordar, né? E eu digo isso para minhas alunas lá no Método Maga para Sempre, né? Peça autorização para os seus pais, honre a forma. Uma vez uma aluna revoltada dizendo que a mãe dela era culpada dela estar daquele peso, porque a mãe dela sempre ensinou ela a comer muito. Eu falei, não, peraí, né? Isso é o que sua mãe sabia fazer, né? Isso era o que sua mãe sabia fazer, então você honra o que sua mãe fez por você, você honra a forma como a sua mãe criou, era a melhor mãe que você poderia ter tido, né? Era o melhor presente que a vida tinha naquele momento. E aí você diga, ok, mamãe, isso é mentalmente, energeticamente, né? Eu respeito, eu honro tudo que você entregou para minha vida, mas agora eu escolho viver diferente, peço a sua autorização e vivo diferente. Percebe? E aí isso é um processo lindo, né? De você abrir caminho. E aí eu tenho certeza, aí essa mulher vai emagrecer e outras pessoas da sua família vão vir juntos e vão ter uma vida abundante, próspera, do ponto de vista de saúde, porque uma vida abundante, né, é uma vida que você tem saúde física, você tem um corpo saudável, você tem energia, você tem dinheiro, você tem um relacionamento. Bom, esse é o segundo ponto, então, tá? Então, primeiro ponto, falei eu, segundo ponto, a Karina abriu e concluiu lindamente. Agora vem o terceiro ponto para vocês. Eu quero que vocês entendam o seguinte: para que você possa mudar padrões, para que você possa mudar qualquer coisa na sua vida, você precisa ter um nível diferente de iluminação. E a única coisa que ilumina uma pessoa é o conhecimento sendo aplicado. A maior parte das pessoas vivem numa escuridão. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia disso que a gente está falando aqui, não sabem dos seus padrões. E são pessoas que vão passar os próximos 15, 10, 5, 25 anos da sua vida em sofrimento. Sofrendo, lutando contra molas invisíveis, elásticos invisíveis que ficam puxando essas pessoas. Porque elas não têm nem ideia de quais são esses padrões. Não têm nem ideia do que acontece em relação à manifestação, em relação à sua família. Não têm nem ideia de nada disso. Então, a sua vida, a sua qualidade de vida em todos os aspectos vai se tornar fabulosa, vai se tornar realmente uma qualidade de vida fora do padrão, quando você tiver um nível de iluminação maior. O que significa iluminação maior? É você estar desperto, é você despertar, você não ficar mais dormindo, você não ficar mais anestesiado pelo que acontece aí fora.
a maior parte das pessoas vivem anestesiadas. As pessoas vivem sem ter consciência sobre o que acontece nas suas vidas e elas simplesmente vão repetindo padrões. Se sentem mal e as pessoas fogem para Netflix, fogem para açúcar, fogem para pornografia, fogem para relacionamentos extraconjugais, fogem para compras compulsivas, fogem para ajudar pessoas o tempo todo, porque essa também é uma fuga. Então, porque as pessoas não estão despertas. Quando você tem esse nível de despertar e é o conhecimento aplicado que faz isso na vida das pessoas, as pessoas começam a ter qualidade de vidas muito mais simples. É impressionante o quanto que a nossa vida mudou quando a gente teve esse alinhamento em relação à nossa família. O quanto a nossa vida mudou quando a gente teve um alinhamento fortíssimo em relação aos nossos pais, entendendo os padrões. Como a nossa vida mudou quando a gente entendeu quais eram os padrões sabotadores e como nos livrar disso. Então perceba, o conhecimento liberta. Você já deve ter ouvido isso, né? A verdade vos libertará. E esse é o ponto. Essa liberdade vem quando você ilumina, essa liberdade vem quando você tem esse nível de consciência sobre o que está acontecendo. E consciência significa simplesmente você está vivendo uma situação de conflito com alguma coisa na sua vida. É quando você consegue se desassociar disso, olhar de longe aquela situação, você se vê de fora e ali se manifesta a sua consciência. Quanto mais você conseguir fazer isso e se olhar de fora naquela situação conflituosa, você está desperto, você está num nível de consciência absolutamente diferente. E isso vem através do conhecimento. Por isso, eu bato tanto na tecla, ninguém pode te impedir de aprender. Ninguém pode te impedir de aprender. Você é o único responsável por aprender como a vida se manifesta. Você é o único responsável por aprender como ressignificar traumas e problemas que você teve na infância. Você é o único responsável por aprender como fazer dinheiro e manter dinheiro na sua vida, para que esse dinheiro seja uma fonte de prazer, uma fonte de abundância na sua vida e não uma fonte de sofrimento. Wendel, o dinheiro é um sofrimento na minha vida hoje, é porque você é incompetente ainda, e entenda, essa palavra é forte, mas é para mexer com você, é porque você é incompetente ainda em relação a dinheiro. Por que eu sou incompetente? Porque você não aprendeu. Porque você não aprendeu. Wendel, eu não consigo manter relacionamentos amorosos. Wendel, eu tenho brigas no relacionamento amoroso o tempo todo. Por quê? Por conta da incompetência emocional, por conta de falta de recursos internos. Porque você está tão emaranhado no que está acontecendo ali, você com dinheiro, você com a sua carreira, você com as brigas com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, que você não consegue se desassociar, olhar de fora, porque não existe esse nível de consciência, de ascensão, você não está desperto e aí você está emaranhado. E você fala, poxa, é impossível resolver isso daqui. Eu concordo que é impossível, porque você está emaranhado. Então ninguém pode te impedir de aprender. Por isso é tão importante cursos. Por isso é tão importante livros. Por isso é tão importante ouvir áudios. Você estava ela nem sabe isso aqui, eu pergunto agora, tá? Você estava mexendo na árvore de Natal, porque isso é uma coisa muito importante. Karina adora a árvore de Natal, uma coisa de sua infância isso, né? Eu adoro a árvore de Natal. E ela montou uma árvore linda ali, tá? Deixa eu ver se a gente consegue virar a câmera, será? Olha lá, a árvore de Natal tá lá, ó. A árvore de Natal linda, tá ali, né? E você estava terminando de montar a árvore de Natal, foi ontem isso? Foi ontem. Foi ontem. E o que você estava fazendo durante a montagem da árvore de Natal? Eu estava assistindo um vídeo, eu estava ouvindo um vídeo, eu estava estudando. Quanto tempo esse vídeo tinha? 1h30. 1h30 de vídeo de graça no YouTube. Ela estava estudando através desse vídeo. Ela colocou lá um pouquinho mais acelerado, né? Que você pode acelerar para poder consumir mais rápido. E perceba. Enquanto eu montei a árvore, eu estudei 1h30 ali. Sabe? E as pessoas não estão fazendo isso. Katso! As pessoas não estão fazendo isso, elas estão sofrendo lá fora, emaranhado com seus problemas. E provavelmente essa 1h20 que a Karina teve nesse vídeo vai fazer ela se desemaranhar de alguma coisa na vida dela, de algum problema que talvez eu esteja criando na vida dela. E ela vai entender através daquilo, ela vai estar desperta, ela vai conseguir se desassociar do problema, desassociar do emaranhado. Percebe o poder disso? Gente, a gente vai chegar a 6 mil pessoas. Clica no aviãozinho aqui e compartilha com mais pessoas. Chama mais gente pra cá. Tá? Perceba isso então. Você precisa aprender para estar desperto, para se desassociar dos problemas. Eu estou falando de tudo na sua vida. Eu estou falando de problemas afetivos, problemas em relação ao sucesso, problemas em relação à empresa, problemas em relação ao seu filho, seu marido, sua esposa, problemas em relação à sua saúde, não importa o que seja, tá? Ó, Tony conseguiu sair lá da sala, eles estavam presos, né? Estavam presos, não sei. Olha quem apareceu aqui, ó. Você vai aparecer agora aqui, ó. Olha quem apareceu aqui, ó. Ah, bonitão. Eu tô aqui, gente. Vamos lá, tá? Então,
esse é o terceiro ponto para vocês. Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Se fez, a gente quer te pedir uma única coisa. Compartilha esse conteúdo, tá? Compartilha essa live, compartilha no IGTV. Vamos ver se a gente consegue colocar isso no IGTV. Eu não tenho certeza se vai dar tempo de colocar, mas vamos ver, né, se a gente consegue baixar. E sobre essa tá? questão de você aprender, né? Eu sempre gosto de compartilhar isso em relação a relacionamentos. Eu fui uma mulher que tinha um padrão de homens muito problemáticos na minha vida, homens muito problemáticos. Mulher, né, tem muito essa energia do cuidar, essa energia do nutrir. E eu era muito assim, né, eu vou mudar esse homem, comigo vai ser um relacionamento diferente. E eu me envolvi em relacionamentos com padrões muito ruins. E aí chegou um momento que eu decidi que eu iria olhar para aquilo. Né, que eu não iria continuar, terminou um relacionamento, eu vou entrar num novo relacionamento sem que eu olhe para isso, sem que eu tenha coragem, né, porque, gente, precisa de coragem, muita coragem para olhar para a nossa vida. É muito mais assim, fácil fechar os olhos. Exatamente, assim, por que eu me envolvo nesse tipo de relacionamento? Por que eu faço isso? E foi uma época da minha vida que eu fui fazer uma imersão de 7 dias. Eu fui fazer uma imersão de 7 dias apenas para olhar para esse meu padrão. E depois que eu olhei para esse meu padrão e entendi exatamente o que aconteceu na minha vida, pronto, eu mudei, eu me transformei. E aquele tipo de relacionamento não mais aconteceu na minha vida. Então é isso que você precisa aprender, né? Aprender a se olhar, aprender a entender por que você funciona como você funciona. E aí, a partir disso, é uma verdadeira libertação que acontece na sua vida. Que lindo! E aí você encontra um barbudo para você. Meu amor. Vamos abrir aqui durante alguns minutinhos só, porque a gente não pode estourar de 1 hora aqui, vai tá? dar o tempo, bora lá. Alguma pergunta que vocês tenham para que a gente possa responder aqui, tá? Eu deixei aberto o chat agora aqui, tá? Tá aberto. Então, é o seguinte, tá? No final aqui nós vamos sortear as 2 vagas para o Protagon de Florianópolis, então quantas perguntas vêm aqui, essa é uma grande notícia para vocês, tá? A partir de agora, no momento que vocês estão vendo esse vídeo aqui, vendo essa live, a gente está oficialmente abrindo as inscrições para a primeira turma do Protagon de 2020, tá? E a gente tem uma única turma do Protagon em 2020 confirmada, que é a turma em Florianópolis, Santa Catarina, tá? Que vai acontecer do dia 31 de janeiro já, para você começar o melhor ano da sua vida, até o dia 2 de fevereiro, tá? Então são 3 dias de evento, são 50 horas de imersão. Então oficialmente estão abertas as inscrições do Protagon de Florianópolis, tá? Vai ser o maior Protagon que a gente já fez na história até então. A gente está cuidando com muito carinho dessa turma. A apostila vai ser uma apostila nova, conteúdo vai estar, reformulado, dinâmicas ainda mais poderosas para você trabalhar 5 grandes áreas da sua vida, tá? Dentro do Protagon a gente trabalha carreira, prosperidade financeira, saúde e energia. Quem cuida de saúde e energia? Eu. Relacionamento amoroso, amor e paixão e espiritualidade. São 5 áreas extremamente importantes que formam a vida épica, tá? Uma vida abundante. Então é isso que a gente trabalha dentro lá do Protagon, tá? Se você quer reconfigurar completamente sua vida, entender padrões, neutralizar padrões, você precisa estar no Protagon, tá? Se você puder ir acompanhado com uma pessoa que você ame, seu filho mais velho, sua filha mais velha, seu marido, sua esposa, seu melhor amigo, melhor amiga, vá, vale muito a pena. Não tem ninguém para ir? Vá sozinho, tá? Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui. Pergunta: o que fazer depois de ter tentado pelo menos 5 vezes mudar a vida e sempre dar errado de várias vezes diferente? Eu acho que é Kaique, mas a sua pergunta é muito ampla, né? Mudar a vida e mas, o Kaique, que especificamente, Kaique, vamos lá. Kaique, o que acontece? Você está tentando fazer mudanças baseadas de fora para dentro. Você está buscando estratégias do pessoal do Instagram, do pessoal da alta performance na vida. Você está tentando acordar 5 horas da manhã. Você está tentando gerenciar as suas rotinas. Você está usando aplicativos. Você está tentando mudar de fora para dentro. Isso nunca vai acontecer. O seu discurso, eu sinto isso no que você escreveu, de alguma forma eu sinto isso em você, é que a sua mudança ela está acontecendo, você está buscando uma mudança que acontece de fora para dentro e nunca vai acontecer assim. A manifestação precisa ser de dentro para fora, ela é infinitamente mais profunda. Isso é uma coisa para vocês.
Não vão ser vídeos de 3, 4 minutos de Instagram que vão mudar a sua vida. Não vão ser algumas páginas aqui e ali que vão mudar a sua vida. Não vai ser um vídeo de 20 minutos no YouTube que vai mudar a sua vida. Não vai. É uma jornada extremamente profunda para dentro de você, para dentro da sua alma, para dentro da sua energia, para dentro da sua psicologia, para dentro do seu coração. Se você não for para lá e fizer isso com emoção de fato, as mudanças não acontecem. Então, a maior parte das pessoas estão buscando isso, uma estratégiazinha, um hackzinho, um negocinho, uma dica. As pessoas pedem dica o tempo todo, não é isso. Então, a sua mudança não está acontecendo. Eu quero mudar a minha vida, você precisa mudar talvez você. Sim, e aí a sua vida muda. Então, mudar o quê? Os seus padrões. Então, você está buscando seguramente uma mudança que acontece de fora para dentro. Eu vou te dizer, não fica se sentindo culpado porque não é só você. A maior parte das pessoas operam assim, tá? A maior parte das pessoas operam assim. Lá, você pega o celular, amor, pra gente ver se a gente... Sorteio? Para ver o sorteio já, porque eu tô com medo de acabar aqui e não conseguir salvar a live. Tem pergunta aqui, ó. No Protagon aprendemos a identificar e mudar... Em todos os aspectos da nossa vida, sim. Lá no Protagon você vai entender quais são esses padrões, como identificar, como neutralizar, tá? E o principal, dentro do Protagon você descobre quais são os seus principais padrões sabotadores e eles são aniquilados lá dentro já, tá? Cadê? Tá aqui. Pergunta para a irmã. Irmã, acho que é você, talvez, meu amor. O que fazer quando o marido está na energia feminina e não aceita conversar a respeito? Tá? É pra mim? Sim, irmã talvez é você, né? É pra mim? Pergunta pra irmã o que fazer. Quando o marido está na energia feminina e não aceita conversar a respeito. Bom, talvez a conversa não vai ser realmente o que vai fazer. A primeira coisa, você está na sua energia feminina? Você está honrando o seu sagrado feminino? Essa é uma pergunta. Muitas vezes, o fato de nós mulheres estarmos na nossa energia masculina e não estarmos honrando o nosso feminino, estando no nosso feminino, a gente não abre espaço para que os maridos estejam, para nossos companheiros estejam na energia masculina. Isso pode ser você pode ser uma mulher que está num relacionamento com outra mulher, mas existe masculino e feminino ali dentro, existe energia masculina e feminina. Né? Então, essa é uma pergunta, né? Eu te devolvo a pergunta. Você está no seu sagrado feminino? Você está no seu papel feminino? E muitas vezes, o que você precisa... Eu entendo que quando às vezes as pessoas começam a falar sobre conversar, você começa a dizer para o seu companheiro como ele se comporta. Então, a minha sugestão é: busque o seu companheiro e diga a ele como você se sente. É completamente diferente diante isso, da situação que vocês vivem. Porque eu sei como começa. Você começa a dizer assim: por que você não faz isso? Por que você se comporta assim? Por que você faz dessa forma? Não. Diga a ele: eu me sinto dessa forma por vivermos nessa situação. E aí sim, porque quando você diz como você se sente, ele não tem como contra-argumentar. Ele vai dizer o que? Não, você não se sente assim, isso é uma mentira. E aí você faça pedidos objetivos e claros do que você gostaria que ele fizesse para que você sentisse a energia masculina dele. Dá um exemplo. Né? Então assim, o que você quer que o seu marido faça? Você quer que quando tenha problemas na casa, algo que quebra, algo que estraga, você quer que ele seja a pessoa que resolva aquilo? Você quer que o seu marido se empenhe mais em ser o provedor financeiro da casa? Então assim, meu marido, eu preciso sentir a sua energia masculina e eu preciso dá um exemplo falando de forma violenta e não violenta comigo sobre isso. Você espera mais a minha energia masculina. Dá um exemplo de falando de forma violenta. Porque nessa casa fica tudo quebrado, não tem homem nessa casa para fazer nada, não resolve nada. Olha, eu tô cansado de você, que você não resolve. Isso. Pronto. Isso gera medo, isso gera culpa. O que vai acontecer? Eu não vou dar o braço a torcer. Começa uma briga por território. E eu vou querer provar que aquilo não é verdade, eu vou querer fechar os olhos, não vou querer discutir, porque eu não quero dar o braço a torcer. É uma briga por território. Agora perceba como é que ela vai falar a mesma coisa de uma forma diferente. Meu amor, eu me sinto numa casa de pouca abundância, eu me sinto numa casa de uma energia triste, de uma energia de escassez quando as coisas estão quebradas. E o único homem nessa casa capaz de resolver isso é você. Você é o único homem dessa casa que pode resolver isso, que tem mais força física, e eu me sentiria extremamente feliz se você resolvesse isso. Perceba a diferença brutal nessa comunicação. Isso é uma das coisas que vocês aprendem a fazer lá dentro do Protagon. Como é que você consegue se comunicar de uma forma muito mais amorosa, afetiva, direta,
para que você consiga tocar a alma da outra pessoa, tá? Então, esse é um ponto. Agora, uma outra coisa, tá? Que a Joseline perguntou ali. Joseline, eu quero que você entenda o seguinte. Uma mulher extremamente feminina, quando ela está na presença de um homem e ela é extremamente feminina, quando ela é feminina, na sua alma, no seu comportamento, na sua essência, ela faz brotar energia masculina de um outro homem. Uma mulher feminina, quando está na frente de um outro homem, faz aquele homem se tornar masculino imediatamente. Quando uma mulher de energia masculina está frente a frente com um homem, por mais que esse homem tenha uma energia masculina, ela começa um processo de dominância. Se a energia do homem for masculina maior do que a dela, acontece o processo oposto. De briga, né? Tá? De briga. Mas entenda, quando uma mulher está frente a frente com um homem masculino, essa mulher ela se incendeia, o lado feminino dela se incendeia, ela desabrocha, ela se sente confiante perto daquele homem. Entende? E a mesma coisa os homens que querem mulheres na energia feminina, na energia da doçura, né? Estejam presentes com a sua energia masculina, com a sua energia... E energia masculina não é energia machista, não é energia de agressividade, não é energia de domínio, não é nada disso. É a energia da proteção, é a energia do servir, né? Um homem masculino, ele serve a sua mulher. Isso é um homem, essa é a energia masculina, né? É a energia que serve o feminino. Então, e a energia feminina é a energia da doçura do relacionamento, né? Como é que é aquela dinâmica bonita que a gente fala, né? Que são homens viris e mulheres doces. Mas aquela questão as mulheres que seguem os homens e homens que servem as suas mulheres. Anota isso para você. Mulheres que seguem os seus homens. E homens que servem, que protegem as suas mulheres. Essa é uma dinâmica magnífica que pode acontecer dentro do relacionamento. Mas vamos pro sorteio, que vai acabar o tempo. Vamos lá, vamos pro sorteio, tá? Então vamos ver. Tony, sai daqui. E aí, gente, ó, fica atenta, eu vou falar aqui qual que nós vamos falar tem que aqui, estar presente. Tem que estar presente. A gente vai falar o nome do Instagram aqui e essa pessoa tem que se manifestar. Se ela não se manifestar, a gente vai pra próxima, tá? Mas se a gente estiver falando da segunda pessoa do sorteio, a gente vai sortear primeiro, vamos dar um tempinho. Se ela não se manifestar, a gente vai pra segunda. Tá. Mas se a primeira se manifestar, tá? Ela ganha. Ela ganha. Tá? Ainda que a gente já tiver falado o nome do segundo, porque ela não apareceu. Eu vou pedir para vocês não comentarem mais, pro chat ficar mais limpo, tá? Segura aí, não exatamente, Bert Hellinger, tá? Exato, O Protagon tem muito de Bert Hellinger, tá? Eu acho que eu vou até entrar na live também para conseguir falar, anotar, tá bom? Então, peraí, o primeiro é Cássia A.S. Goda. Cássia A.S. Goda. Então, Cássia A.S. Goda. Vê se aí, Cássia. Não comentem mais aqui. Parem de comentar, por favor. Parem de comentar. Não comentem mais. Não comentem mais. Não comentem mais. Não comentem mais. Por favor, não comente mais. Isso vai nos ajudar, por favor, tá? Cássia A.S. Goda. Eu vou digitar aqui, ó. Cássia A.S. Goda. Eu não sei se ela tá por aí. Se ela tiver, se manifesta, tá? Eu vou salvar essa live se a gente conseguir, tá? Mas eu preciso que vocês parem de falar, tá? Cássia A.S. Goda tá lá. Uhul! Tá aí a Cássia! Não acredito, de primeira! Tá aí, ganhou! Mentira, Cássia A.S. Goda tá ela aqui. Ela mesmo! Muito bom! Eu tava super preocupado, eu falei, amor, vamos escolher uns 15 nomes, sortear uns 15 nomes ali. 15 nomes! A gente foi sorteando e tal, e a primeira deu. Que massa, que Cássia. Que bom, muito que bom. Lindo. Parabéns, parabéns. Você provou que você merece. Por quê? Porque você tava aqui, muita gente marca e não tá aqui, não paga o preço e você tava aqui. Gratidão imensa, tá? Obrigada! Muito obrigado. Ó, nós vamos te chamar inbox. Se a gente quiser, vai já chamar chama lá inbox, também. a nossa equipe vai falar com você pra verificar os seus 2 ingressos, quem vai com você, tá? Você e mais uma pessoa, vai ser lindo, tá? Obrigado de fato. Obrigado. Muito bom. E, ó, ai, adorei isso! Oficialmente as inscrições do Protagon estão abertas, tá? A gente está esperando você no Protagon de Florianópolis para que você possa reconfigurar completamente os seus padrões, as suas crenças, 5 grandes áreas da vida. Vocês não têm ideia da quantidade de transformação que acontece nas pessoas que vão lá. Busca qualquer coisa, toda coisa que eu posto de Protagon, um monte de aluno vai lá comentar. Porque a gente não está pagando essas pessoas, não. Elas vão porque elas tiveram mudança nas suas vidas, tá? Um monte de mulheres que mandam seus maridos, o homem volta completamente transformado. Pessoas que vão lá e entendem os seus padrões financeiros, corrigem isso e começam a enriquecer. É incrível, tá? Então, espero vocês no Protagon. O link tá na minha bio aqui. Tô postando o link aí também. O link tá na bio lá. Se você digitar Protagon, Wendel Carvalho, enfim, vai sair na internet aí. Se você for no link da minha bio, vai estar lá, tá? Então, garanta sua vaga no Protagon. As vagas sempre terminam muito antes, tá? E eu quero que 2020 seja o melhor ano da sua vida, tá bom? Se você corrigir os seus padrões, tá bom? Obrigado demais por estar aqui. Muito obrigada. Beijo, fiquem com Deus, tá? Boa semana, uma semana incrível. Ótimo. E continuem construindo uma vida épica. Até mais.